Bom, então vamos lá. Hoje o objetivo da aula vai ser falar sobre três técnicas, né? Na verdade, a última vai falar sobre um apanhado de técnicas. O dia de hoje, se a gente estivesse ao vivo, você seria um convidado, um professor convidado na aula, que é o professor Alexandre, que trabalha muito nessa área, ele tem a especialização da área dermatofuncional. Nesse momento que a gente está falando sobre estética corporal, ele tem uma didática muito boa. E ele iria apresentar para vocês um protocolo que a gente chama de pump up, né? Que é uma forma de você fazer um procedimento na região dos glúteos. Porém, como estamos online, né? E fica difícil a gente conseguir encaixar os horários, até porque ele também está dando aula online nesse momento. Ele preparou um material, esse material tem alguns vídeos, áudios, e aí eu vou passar para vocês também, tá? Então, como se ele estivesse sendo um convidado, porém eu vou mostrar para vocês o material dele. Esse material também vai ficar disponibilizado para um jeito e os outros, ok? Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar de ultracavitação e eletrolipólise. Por fim, esse último item aí que vai ser o compacto de glúteos. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Alguém tem alguma dúvida anterior, de alguma aula anterior, que queira fazer alguma dúvida de projeto? Tudo certo com vocês? Então, vocês falam ou escrevem, tá? Falem. Eu não suporto o computador sozinha. Ainda não me acostumei. Mas beleza, vamos lá. Então, ó, a gente vai falar primeiro sobre a eletrolipólise. Então, a eletrolipólise, como o nome já diz, é uma técnica que tem o objetivo de gerar lipólise, né? Então, quebra das células adiposas, a fim de posteriormente conseguir algum resultado com isso. Então, é uma técnica que se caracteriza pela aplicação de uma corrente específica de baixa frequência, em torno dos 25 Hz. Então, ele entra dentro daquelas correntes de baixa frequência, né? Ou pode usar o mais utilizado é o TENS, você pode usar um TENS, ou você pode usar uma corrente russa modulada a nível de uma baixa frequência, tá? Atua diretamente nos adipócitos, nos lipídios acumulados, estimulando a lipólise fisiológica. Ela é destinada para o tratamento de adiposidades localizadas e da celulite. Utiliza uma corrente alternada. Então, também pode usar uma corrente contínua, tá? Mas é muito pouco utilizada. Hoje em dia só se utiliza a corrente alternada. E alguns estudos indicam, embora não exista ainda uma evidência palpável sobre qual tipo de corrente você vai escolher, existem alguns estudos que mostram que a corrente do TENS, que é um pulso bifásico assimétrico, é uma forma de onda que é mais utilizada para ser utilizada na eletrolipólise. Beleza? Então, quando você utiliza a corrente elétrica com o objetivo, né, de gerar lipólise, quais são os efeitos fisiológicos que a gente encontra? Então, ó, o tratamento das adiposidades e acúmulo de ácidos graxos localizados é conseguido devido à geração de um campo elétrico entre os eletrodos, que produz uma série de modificações fisiológicas responsáveis pelo fenômeno de lipólise. Então, quais são esses fenômenos? A gente tem algumas características que são mais marcantes para a gente entender o efeito fisiológico por trás da técnica. A primeira delas é o efeito Joule. Então, se a gente aplica uma corrente elétrica com eletrodo de superfície, aqueles autoadesivos, né, colado na pele, a gente não gera efeito Joule, tá, gente? É muito... O efeito Joule é o efeito de aquecimento. Mas com um eletrodo maior, é muito pouco o efeito de aquecimento, porque a densidade da corrente fica maior, menor, desculpa. A densidade da corrente fica menor. O que é densidade? É quanto de corrente você tem pela área. Então, se eu tenho um eletrodo com essa área e eu coloco essa área e eu coloco 2 miliamperes, vou desenhar aqui. Se eu tenho um eletrodo com essa área e aí eu coloco uma carga de 2 miliamperes aqui dentro,
2 miliamperes tem uma quantidade X de elétrons, né? Então, ele vai se espalhar por todo esse espaço, beleza? Agora, imagine se eu tenho essa área e eu coloco 2 miliamperes. Entendeu o que é densidade? Então, a densidade aqui, ó, aqui vai ter que caber mesmo 2 miliamperes. Fica muito mais forte. Inclusive, é muito mais perceptível para o paciente quando a densidade é maior. Não faz diferença colocar um eletrodo grande ou um eletrodo pequeno? Faz. Total. Tá? Por vários motivos, um deles é por conta disso. Na eletrolipólise, a gente não utiliza eletrodo, a gente utiliza uma agulha, que é de metal. Então, ela vai ter uma alta densidade sobre o metal. Então, sim, vai ter efeito Joule nesse caso, que é esse aqui, o efeito de aquecimento. Então, a corrente elétrica produz calor, capaz de promover vasodilatação com aumento do fluxo sanguíneo local. Dessa forma, ocorre estímulo do metabolismo celular local e um incremento circulatório. Então, ali você já tem duas das características que são benéficas no caso da utilização da corrente. Qual é o outro efeito? O efeito eletrolítico. Então, sempre que a gente tem corrente passando em tecido, a gente vai mexer em íons. Íons são aquelas substâncias que possuem alguma elétron carregado, ou para positivo ou para negativo. Por exemplo, como é que a gente coloca o sódio, né? Como é que a gente representa o íon de sódio? A gente não escreve Na+, não é assim? É porque o sódio ele é carregado positivamente. Então, ele tem mais prótons sobrando na última camada dele, ele fica positivo. Como é que a gente escreve a representação do cloro? A gente não escreve Cl-, porque o cloro ele é carregado negativamente. Então, se eles têm polaridade, quando eu jogo uma corrente elétrica, eles vão se mexer, vão se modificar, vão sair, vão entrar, vão para um lado, vão para o outro, a depender do que eu esteja fazendo. Então, esse a gente chama de efeito eletrolítico. Ocorre um movimento iônico por ação da corrente, que altera a polaridade da membrana celular, estimulando o consumo de energia a nível celular. Então, quando a gente está colocando corrente elétrica em tecido biológico, a gente tem a membrana, né, da célula, a gente tem o meio intracelular, que vai ter uma polaridade, e o meio extracelular, que vai ter outra polaridade. Isso deixa a nossa membrana com uma voltagem, que é mais ou menos a diferença de um para o outro, né? A membrana da célula tem uma voltagem X. Se a gente lembrar lá do neurônio, a voltagem dele é menos 70, lembra do potencial de repouso do neurônio? Cada tecido ele tem o seu potencial, que gira em torno disso aí, menos 50, menos 70. Isso vai ser a soma de todos esses íons. Então, somando tudo quanto é íon que tem aqui dentro, ó, íon não sei das quantas, íon sódio, potássio, cloro, cálcio, todos eles, somados aqui dentro e somados aqui fora, eles vão dar, no final, um potencial. Quando você mexe neles, aí você mexe também no potencial da membrana. E aí, se essa membrana muda, chegando mais perto do nível de despolarização, você deixa ela mais excitável, ou menos excitável, ou mais permeável, ou menos permeável. Então, isso acontece pelo efeito elétrico. Beleza? E aí, se você, por exemplo, facilita as trocas de energia a nível celular. Qual é o outro fator importante que a gente tem que levar em consideração no uso dessa técnica? O efeito circulatório. Esse já é mais fácil de entender, né? Então, vai ter vasodilatação, vai ocorrer ativação da microcirculação, que é aqueles capilares bem fininhos. Isso gera uma melhora daquelas alterações circulatórias e congestivas. Então, a gente sabe que quando tem muita celulite, ela não vai ter constrição vascular, não vai ter também retenção de líquido. Portanto, nesse momento aqui, já vai ser positivo o uso da corrente para facilitar
a melhora da circulação e o retorno desse líquido, vai melhorar essa retenção. E, por fim, a gente tem também o efeito hormonal. Então, quando a gente faz esse tipo de estimulação, a gente também gera ativação do sistema simpático, e com isso ele libera catecolaminas, que vão auxiliar na hidrólise dos triglicerídeos, então nessa lise, né, nessa quebra de gordura aí que a gente quer chegar. Beleza? Tranquilo? Até aqui? Sim. Show. Sim, obrigado. Gostei da resposta. Fala pelo menos assim. Sim, eu sabia que vocês estão aí. Então tá. Então vamos falar das diferenças, né, do tecido adiposo para a gordura localizada. Então, ó, o tecido adiposo ele é formado por células que são os adipócitos, que armazenam os triglicerídeos, ou seja, calorias nutricionais que excedem a sua utilização, transformando-se em gordura localizada. Então, dessa forma, esse tecido ele é a principal reserva energética do nosso organismo. Porém, o adipócito ele possui intensa atividade metabólica, tá? Ele precisa de bastante energia, tanto para armazenar, quanto quando ele vai precisar jogar para fora esse triglicerídeo que vai precisar ser utilizado para gerar energia. Então, ó, ele, na formação dos triglicerídeos, que é a reabsorção denominada lipossíntese, quando você sintetiza, né, isso, armazenando-os e decompondo-os, segundo a demanda do organismo. Então, ele tem que, primeiro, captar esses triglicerídeos, transformá-los dentro da sua célula para armazenamento, e quando o organismo solicita, ele precisa fazer lipossíntese para entregar bonitinho, ó, toma aqui, usa essa energia, tá? Então, ó, como é que acontece realmente a lipólise? A lipólise ela é realizada por meio de uma enzima hormônio dependente, denominada triglicerídeolipase. Tudo que for lipase é de quebrar esse nome, tá? Então, triglicerídeolipase é para quebrar o triglicerídeo. E transforma o triglicerídeo em ácidos graxos, 2 ácidos graxos e um glicerol. Os ácidos graxos assim produzidos são, em grande parte, expulsos da célula, ou caso estejam em um local com excesso de glicose, voltam a formar triglicerídeo. Então, se ele está sobrando aí, ele não vai ficar caminhando, não. Ele vai ser captado para formar de novo o triglicerídeo, beleza? O glicerol liberado não pode ser usado novamente e é captado pelo fígado e metabolizado em glicose. Então, quebrou, uma vez já foi. A liberação das catecolaminas, que a gente falou, né, que é o efeito neurohormonal que ocorre quando você põe a corrente elétrica ali no tecido, a adrenalina, que vai ser liberada pelo sistema nervoso simpático, é somada com a liberação de AMP cíclico, que é o monofosfato de adenosina cíclico, intradipositário, que estimula ainda mais a hidrólise dos triglicerídeos, apresentando como consequência o aumento do catabolismo local, traduzida pela redução do panículo adiposo. Então, tudo isso aí está intensificando essa queda. E assim, nenhuma técnica da fisioterapia é milagrosa, né, gente? Deve ter percebido que não é assim, vamos fazer eletrolipólise para sair daqui de jelly bean. Se fosse assim, estávamos todos ricos. Mas não é. O que acontece é que vai haver essa quebra, vão haver todos esses efeitos que vão ser favoráveis a quem está fazendo um tratamento de gordura localizada ou de PEG, mas esse triglicerídeo aí que foi quebrado, alguma coisa tem que acontecer com ele, concorda? Senão vai acontecer o quê? Vai ser reabsorvido. Simples, isso é fisiologia. Então, se alguém for vender uma técnica dizendo que não, reduz medida na primeira sessão, é incrível. Mentira. Você precisa fazer alguma coisa sozinho. Essa técnica sozinha, pelo menos, não. É mentira. Você precisa fazer alguma coisa para usar esse ácido graxo aí que foi liberado. Você precisa usar essa energia. Se você não usar essa energia, o seu corpo armazena. O corpo da gente ele foi feito para armazenar energia. Tudo que a gente faz gasta energia. E como é que o homem evoluiu? O homem evoluiu sendo homem das cavernas, caçando, correndo, fugindo, né? Vivendo pouco,
Então, o nosso corpo evoluiu para armazenar o máximo de energia possível. Aí as coisas foram mudando, mas o nosso sistema ainda não evoluiu a ponto de entender que talvez a gente precise gastar tanta energia mais. Por isso ele armazena tudo. Então, ó, quebrou lá, fez maior vendaval, aumentou a circulação, nananã, quebrou lá um monte de gordura e fez o que com ela? Nada. Vai voltar tudo igual. Então, as técnicas que a gente utiliza na dermatologia, elas precisam ser associadas. O que a gente já viu, vocês já viram, de técnicas que, por exemplo, poderiam ser associadas à eletrolipólise, pensando nisso? O que vocês acham? Tá falando de quê? De técnicas que queimam caloria? Isso, Hidro? poderia. Mas o que a gente já viu aqui, nessa SA? Corrente russa? Corrente russa, né? Você pode botar seu paciente lá. Se você tiver uma piscina, show de bola, pode botar ela para fazer hidro, pode botar ela para correr na esteira, pode fazer o que você quiser fazer. Mas também você pode auxiliar com a corrente russa, né? Dando alguma carga ali muscular, favorecendo o quê? Tonicidade muscular e cutânea. Então, aqui, ó, olha os seus objetivos de tratamento. Ela tem flacidez cutânea? Ela tem fraqueza muscular, com perda de tônus, quer aumentar a definição, tem gordura localizada? Vamos, entendeu? Cada um no seu quadrado. Então, ó, fiz a eletrolipólise e quebrei a gordura. Agora eu posso usar a corrente russa associada ao movimento para poder utilizar isso. Aproveitar aí, aumentar a tonicidade muscular e da pele, concorda? Então, sempre vai existir isso, uma combinação de técnicas para a gente dar isso e chegar no objetivo que o paciente da gente quer, né? Não vai falar assim, não, mentira, tá um terapeuta ali só quis roubar meu Professora, dinheiro. Oi. essa questão da liberação dos triglicerídeos, Não te ouvi mais. O só até triglicerídeos. Fala de novo. agora, Agora tu. essa questão dos triglicerídeos liberados, eles são demonstrados no exame de sangue? Entendi sua pergunta. Se há um aumento sanguíneo disso, não sei te dizer. Não sei se ele chega a ficar em nível aumentado no sangue. Ah, tá. Sua pergunta é por conta de formação de placa de ateroma nesse sentido? Não, nesse sentido não. Não vai fazer a menor diferença, porque o que vai formar esse triglicerídeo ele não está sobrando. Ele estava na célula, no adipócito. Aí, quando você faz essa quebra, ou você utiliza, ou ele vai voltar para o adipócito, entendeu? Ele não fica lá passeando, não fica. Não sei dizer se imediatamente após fizer uma medida, eu nunca vi nenhum artigo que tenha se proposto a fazer isso. Mas não É que aumenta. ele estava na célula e depois ele passou a ficar livre, não é isso? Isso, mas ele é recaptado facilmente, rapidamente, tá? Ele não fica a ponto de causar um problema dentro do vaso, por exemplo, tá? Não, não nesse nível. O que vai gerar esse acúmulo, que pode até formar uma placa de ateroma, por exemplo, aí é porque a pessoa está comendo demais, tá? Já é outro nível, né? Não chega a esse ponto, entendeu? Por isso que as técnicas, a melhor forma de utilização é em associação, incluindo até mesmo, no final, a drenagem linfática. Ele se consegue, né, drenar tudo que sobrou ali de volta para o lugar que ela tem que ir, tá? Não aumenta, por exemplo, a propensão a desenvolver trombos ou nada disso, não. Mas essa sua pergunta aí, se por acaso, imediatamente após a técnica aumenta, não sei te dizer, pode até procurar, tá? Mas show. Mais alguma pergunta? Então vamos.
Então, para que a gente utiliza a eletrolipólise? A gente usa para lipodistrofia localizada, que é a gordura localizada, né? Fibroedema gelóide, que é a celulite. Após uma lipoaspiração, como complemento à cirurgia. Então, quando você faz uma lipoaspiração, às vezes não fica um lado igual ao outro, ou às vezes sobra um calombinho ali naquele cantinho. Então, a gente pode utilizar a eletrolipólise como se fosse um ajuste fino, pós-lipoaspiração, tá? Respeitando, óbvio, né, o período inflamatório, tá? É indicado também para tratamento de pitose abdominal e das nádegas, diminuição do perímetro do abdômen, coxas e quadris, não sozinho, né? E para gerar melhora circulatória local e da troficidade da pele, do trofismo, ok? É contraindicado em algumas situações? Sim. É contraindicado quando existem transtornos cardíacos instáveis, gestantes, pinos ou placas na região a ser tratada, meio óbvio, só botar uma agulha ali. Insuficiência renal, porque você vai trabalhar, aumentar o metabolismo. Pacientes que têm trombose venosa profunda ou estado venoso catastrófico, não é legal, porque você vai aumentar a circulação ali daquela região, né? E aí, se você já tem, e você vai introduzir uma agulha, se você já tem uma região que pode gerar um problema vascular, melhor não. Patologias ginecológicas, como infecções ativas, utilização de medicamentos anticoagulantes de progesterona, porque você vai gerar um efeito aí vascular. Então, se você já está tomando anticoagulante, melhor não. Neoplasias, também meio óbvio, alterações dermatológicas, como feridas abertas, câncer de pele, infecções. E epilepsia também é bem relativo. Se a pessoa estiver estável, tudo bem. É porque algumas estimulações sensoriais podem vir a desencadear, né, crises, então você precisa entender qual é o tipo de epilepsia. Um paciente que tem epilepsia, que o que estimula uma crise é visual, outros auditivo, outro sensorial, entendeu? Mas se for aquele paciente estável, que não tem problema não, pode fazer. Toma remédio direitinho. Então, como é que a gente utiliza a eletrolipólise? A gente utiliza eletrodos em forma de agulha. Nesse caso, a gente vai utilizar as agulhas de acupuntura, tá? Então, essas agulhas, ó, podem medir de 2 a 12 centímetros de comprimento, introduzida a nível hipodérmico. Então, a ideia é não chegar na musculatura, tá? Utilizando uma distância de 4 centímetros entre elas. Hoje em dia até faz 5 centímetros. Então, ó, em 2001, esse autor aqui sugeriu a utilização de agulhas fabricadas em aço inoxidável ou em prata, descartáveis, medindo de 0,25 a 0,3 milímetros de diâmetro, com comprimentos variados. Mencionou também que as agulhas que são mais grossas, de 0,30, por exemplo, apresentam um melhor efeito. Então, aqui nessa figura, só para a gente entender, são as agulhas da acupuntura. Esse tubinho aqui, ó, para quem não conhece, a gente chama de mandril, né? Ou guia. Esse é um tubinho mesmo, tipo um canudinho de plástico. A agulha vem dentro dele. Então, você põe o tubinho, pega o tubinho e encosta, né, onde você vai aplicar, a agulha está dentro e fica só a pontinha para fora. Aí você vem aqui, faz... aí ela entra, você tira o tubinho, ela está lá já fixada na pele. Tá? Então, o nome dele é mandril. E aí você tem vários tamanhos de agulha, tá vendo? Desde bem pequenininha até a maiorzinha. Aqui só para vocês terem uma ideia da largura de uma agulha de acupuntura, né? Que é um palito de fósforo. Aqui é uma agulha de seringa. Aqui é uma agulha de costura. E aqui é a agulha de acupuntura. Eu acho que é costura. Depois eu procuro o que é isso. Ah, pode ser de, não, de glicose? Enfim, a agulha de acupuntura é a mais fininha. Então, se vocês observarem aqui, ó, uma agulha de injeção ela tem 0,70 milímetros e a agulha de acupuntura tem mais ou menos 0,5, podendo chegar a 0,3. Mais fino que isso, só o fio de cabelo, né? Que é bem. E depende do fio de cabelo. O fio de cabelo aí que é mais grosso. O meu, por exemplo, talvez seja
do tamanho da largura de uma agulha mesmo. Aplicação. Então, o paciente deve estar posicionado em uma posição cômoda e relaxada. A área a ser tratada deve estar desnuda e desinfectada, bem como as mãos do terapeuta. Então, agora, coronavírus, né? Todo mundo já sabe como fazer direitinho. O ideal é que você, inclusive, faça até uma esfoliação da região onde você vai tratar, seguido de uma limpeza da área, como se fosse utilizando um cosmético apropriado para a limpeza da região, tá? Se você faz a esfoliação, você retira aquela camada córnea, então você diminui já a barreira para a introdução. Introduzir as agulhas utilizando o tubo guia fornecido junto com as agulhas. Pinçar o tecido comprimido à pele entre os dedos, você vai fazer, ó, pinçou, colocou a agulha na perpendicular. Então, ó, aqui é a pele, tá? A agulha você vai colocar na perpendicular. Vou botar o tubinho, vai introduzir a agulha. Tum. Bati lá, tirei o mandril, ficou a agulha pendurada, né? Só tá a pontinha dela presa. O que você vai fazer a partir daí? Se você fosse fazer acupuntura, era só enfiar ela um pouquinho mais. Dá uma rodadinha nela assim e ela vai entrando. Empurra. Para fazer eletrolipólise, a gente não quer pegar tecido subcutâneo, lembra? Então, você vai inclinar a sua agulha a 45 graus com a pele. 45. E aí você vai introduzir ela, porque você quer que a sua agulha fique inclinadinha dentro da pele. Você não quer que ela passe do tecido subcutâneo, ela vai ficar assim, só uma pontinha para fora, tá? Então, ó, pressionar o tubo na pele e aplicar um golpe rápido no topo da agulha, inserindo perpendicularmente. Então, essa ponta aqui. Até um máximo 1 centímetro para dentro. Inclinar a agulha com movimentos giratórios, introduzindo o tecido subcutâneo a 45 graus. Conectar os eletrodos do estilo jacaré, a gente vai ver, na área a ser tratada. Então, ó, coloquei, a agulha ficou pendurada, aí sim, ó, mais ainda eu vou fazer a prega, porque eu vou inclinar minha agulha, coloquei, eu vou inclinar minha agulha, eu fiz a prega aqui, ó, e eu vou colocar, introduzir ela assim, na inclinação, ok? No final, vai ficar aquela pontinha mais grossinha para fora. Aquela pontinha a gente conecta o que a gente chama de jacaré, que é tipo um pregador. Então, ele é de metal, ele conecta no cabo do aparelho. Tem um cabo aqui, peraí, é fácil. Então, ó. O cabo do aparelho não vão ter as duas saidinhas, né? Então, são 2 jacarés. Então, para um cabo, 2 agulhas. Então, aqui conecta, e tem uma parte que você vai encaixar aqui, e aí vai ficar o jacarezinho aqui, e você liga lá na agulha, tá? Vai ter uma imagem e um vídeo, para vocês entenderem isso melhor. Na parte da agulha que fica externa, pode ser colocado um esparadrapo. Então, esse cantinho aqui que sobra, você pode colocar um esparadrapo para não ficar sacudindo lá, e ser meio chato, né? Beleza, gente? Aí nessa hora você responde sim, não. Ah lá, tá vendo? Ó? Colocou o mandril, pressionou a pontinha na perpendicular, retirou o mandril. Faço aqui agora a inclinação da agulha, você pode fazer uma prega cutânea aqui nesse momento, e aí introduz, tá vendo? A 45 graus. Pode introduzir a agulha toda, tá? Até a parte mais grossinha. Essa pontinha que vai ficar sobrando é onde você vai conectar o jacaré e passar o esparadrapo por cima para não incomodar a paciente no momento. Aqui as agulhas introduzidas, ó, elas podem ser separadas por até 10 centímetros, de modo que cubram toda a área que você quer tratar. O ideal é que você separe as de 5 em 5 centímetros dentro de um canal. Por quê? Porque a corrente vai passar, né, no meio entre elas. Então, isso aqui é um jacaré, estão vendo? Um ganchinho, um pregador mesmo. Você conecta aqui e aí você prende ou o próprio jacaré ou aqui a agulhinha para não ficar balançando, tá? Então, a depender da área... Mariana, o slide eu acho que não passou, não. Não passou para ninguém?
E agora? Não. Para todo mundo ou só pro... Pra mim passou. Tá naquela parte da aplicação. Aparece na figura da... Tá aparecendo a figura da régua e o glúteo, né? Isso. Tá mesmo. Foi o Bruno, né, que E perguntou. então foi só pra mim. Faz o seguinte, vê se Foi esse pra mim. pode ser uma instabilidade da sua internet. Qualquer coisa, se não passar de jeito nenhum, entre e sai da sala, vê se melhora. Tá? Tá, vou fazer isso. Então, ó, qual é a região que você vai... Quantas agulhas vai utilizar? Depende, né? Se for um glúteozinho ou se for um glúteozão. Então, separa 5 centímetros, o próximo canal eu posso colocar aqui do lado? Pode. Porque a corrente não passa de um canal para o outro, vai passar a corrente de uma agulha para outra, né? Então, ó, aqui a gente tem um canal, a corrente vai passar aqui dentro, ó, né? Entre uma agulha e outra e na agulha, né? Vai ser maior, a intensidade vai ser maior onde está a agulha. Então, eu posso botar outra aqui do ladinho, não tem problema não. Aí a próxima, sim, 5 centímetros para o lado, para eu poder botar outra. Ok? Professora, as correntes podem se cruzar? Nesse caso, não há necessidade. Não é nem que é contraindicado, mas não há necessidade. Até porque você vai ter, onde está a agulha, um efeito de aquecimento, né? Lembrar sempre disso. Você não precisa aquecer tanto assim, tá? O que pode é isso aqui, ó. Botar o próximo canal já do ladinho. Então, aqui, você vai botar tem uma agulha aqui dentro, né? O mesmo canal tá aqui, tá vendo? Então, esse aqui é um cabo só, tá? Esse aqui. Aí, aqui do lado, você já tem outro canal. Vou fazer outra cor. Aí você tem mais uma agulha aqui, e aqui já é outro cabo, tá? Não tem problema. Botar assim, a separação dos 5 centímetros é apenas em um mesmo canal, tá vendo? 5 centímetros entre as agulhas de um mesmo canal. Mas não há necessidade de você fazer assim, ó, um canal, outro canal, entendeu? Isso, deixa eu trocar a cor para vocês verem. Nesse caso específico, não há necessidade de vocês fazerem assim, ó. Tá vendo? Nesse caso específico, não porque você vai gerar mais corrente nessa agulha aqui, ó, e ela vai esquentar mais. Não precisa. Se você pensar em outro tipo de eletroterapia, sim, pode, não tem problema não. Só aqui, tá? Aí, de novo, aqui o jacarezinho, ó, colocando. Tá vendo? Esse aqui, pra cá é um canal, pra lá é outro canal. Presinho com fixação de esparadrapo no microfone. É comum ficar vermelhinho aqui do lado? É comum. Tá? Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter quando a gente realiza a técnica? Então, ó, o que fazer para não quebrar a agulha, né, no uso de uma corrente que não para? Continua aqui no caso de não parar, tá? Então, o ideal é que você não ultrapasse uma intensidade de 900 microamperes, porque senão você gera muito efeito eletrolítico ali, você pode gerar muito acúmulo de elétrons e ao redor da agulha, isso vai dificultar a saída, por exemplo. Você pode usar um modo específico que os aparelhos podem vir a ter, que são aparelhos que são mais utilizados para estética. Hoje em dia nem precisa se preocupar muito com isso, porque todos têm, tá? Então nem esquece isso. Nem precisa ficar se apegando a esse aqui, não. Quando é uma corrente alternada, que é o que a gente mais utiliza hoje em dia, aí você pode usar a máxima intensidade sem problemas. Mas o maior cuidado que a gente tem que ter vai ser na hora de introduzir a agulha e retirar a agulha para poder fazer direitinho, lembrando da asepsia, tá? Show! Então já sabemos como botar as agulhas, já sabemos o que a corrente causa, como é que a gente mexe no aparelho, quais são os parâmetros que a gente coloca. Então, a gente coloca uma frequência, pode oscilar entre 5 e 50 Hz, tá? 50 Hz, para que a gente usa? Promove diminuição da resistência intrínseca da pele, então a frequência é mais fácil da passagem da corrente. Por conta disso também, você diminui a sensibilidade dolorosa.
com 30 Hz. Vai haver ação na derme com o estímulo principalmente de fibroblasto, melhorando a tonicidade tisular e ação na drenagem intersticial, por conta da questão do corrente sanguínea. Com 10 Hz, ação direta nos adipócitos, por conseguir fazer uma estimulação do sistema nervoso simpático. A 5 Hz, ação muscular e é utilizada para fins de terapia, para a eliminação dos produtos da lipólise. Mas se você quiser fazer um procedimento posterior. Na literatura, observa-se que os melhores resultados estão quando você utiliza 25 Hz. Você pode, na mesma terapia, mudar a frequência, objetivos diferentes? Pode. Pode começar com uma frequência, parar, fazer outra. Também pode. Qual a intensidade que você utiliza? Se vocês lembrarem, quando a gente falava de TENS, quando a gente falava de pés, é uma intensidade que você nem olha o número, né? Você vai apertando, subindo, até contrair, até sentir, até onde você quer. Aqui, toma um pouco mais de cuidado, porque é uma agulha. A densidade é maior, lembra? Então, você vai aumentar aos poucos, cuidadosamente. Geralmente, em 1, 2 miliamperes a pessoa já sente. E tem que ser tolerável. Então, você vai aumentar, ela tem que sentir, tem que ser intenso, porém tolerável, não pode causar dor. Essa corrente gera acomodação? Gera. Então, você vai usar a mesma estratégia de aumentar a intensidade um pouquinho a cada tempo. Então, estou fazendo, a pessoa está sentindo, está indo bem. Dali a uns 3, 2, 5 minutos no máximo, você aumenta mais um, tá? Porque tem que estar sempre no limiar sensorial. Então, aqui, por exemplo, uma variação que você pode encontrar aí no paciente. Qual o tempo de aplicação? De 50 a 60 minutos. Após a sessão, costuma-se realizar algum tratamento complementar, tá vendo? Como drenagem ou isometria, ou treino aeróbico, ou se você tiver disponível aí desde que use aquela gordura. Deve-se informar a paciente que o tratamento com eletrolipólise deve ser associada a uma dieta hipocalórica e hidrosalina, bastante água. Esse aqui é um exemplo de aparelho de utilização, né? Aqui, esse aparelho, na verdade, ele faz várias coisas. Esse é um aparelho que faz corrente russa, faz alta frequência, faz fez e faz eletrolipólise, tá? Faz tudo. É um aparelho muito bom. É o que tem lá na Celso. Então, se nós estivéssemos na Celso, vocês estariam utilizando ele agora. Esse cabinho aqui é o cabinho da eletrolipólise. Então, alguns aparelhos já vêm até com jacaré aqui, ó. Não precisa encaixar o jacaré, ele já vem. Esses outros cabos aqui que vocês estão vendo, por exemplo, são da corrente russa. Você tem até 4 canais, tá vendo? Para utilizar na corrente russa. Quais são as considerações? A sensação produzida na aplicação é de picadas, com um pico máximo não doloroso. Quando há aparecimento de dor ou sangramento durante a introdução da agulha, significa que a mesma está mal posicionada. Não é para ver sangramento, tá? Pode ser que na hora de retirar saia um sanguinho normal, mas como ela está inclinada superficialmente, geralmente não sai não, tá? Porque aquela vascularização ali daquela região não é tão intensa, né? Tá? Também não pode gerar contração muscular, porque você não chegou no músculo. Sua agulha não está no músculo. Então, o ideal é que não cause contração. As sessões podem ser semanais e para os resultados finais, a gente espera até 45 dias. Então, ó, pode aparecer algum hematoma? Pode, mas é bem incomum. Vermelhinho ao redor da agulha é mais comum de acontecer. Isso aqui já é um efeito adverso negativo, tá? Pontos necróticos no local da agulha não é legal, não. Se você fizer tudo corretamente. Ó, pode haver dor no momento da introdução da agulha, né? Claro. Equimoses. Equimoses são aquelas petequiazinhas vermelhas, né? Manchinhas vermelhas. Sangramento na retirada da agulha. Queixas leves de contração muscular quando as agulhas atingem um plano muscular. O ideal é que não tenha. Aí, se você está vendo isso, a melhor coisa a se fazer é pausar, retirar a agulha e produzi-la de novo mais inclinadinha.
Quando você não tem tanto tecido adiposo, isso pode vir a acontecer com maior facilidade, né? Porque você já tem uma camada menor ali para utilização. Se você não consegue ainda, mesmo recolocando a agulha, ainda tem uma certa contração, você pode diminuir o comprimento da agulha, tá? O insucesso do tratamento depende de quê? Da colocação errada das agulhas, do tempo de aplicação inferior, de você não fazer dieta ou atividade física após utilização da eletrolipólise, não posicionar de acordo com a indicação. Então, se você tem aumento de gordura localizada e você coloca errado na posição, não vai adiantar. E se você deixar a intensidade muito baixa, então lembrem de aumentar a intensidade sempre que for possível. Aí aqui só para mostrar para vocês, ó, uma evidência científica, né, o uso da para de assimetrias após lipoaspiração, um estudo de caso. É até brasileiro. Fábio Borges, que é o autor do livro mais conhecido, também o Fábio Borges é aquele do vídeo de Cult Lúcia, que vocês viram aí. Então, aqui só mostrando para vocês, ó, quando você faz uma lipoaspiração, você necessita fazer aquelas correções posteriores, né? Então, será que é válido você utilizar, inclusive com avaliação de imagem, é possível você ver que há uma redução desse tecido adiposo posteriormente? Aí ele mostra que sim, tá? Há sim uma redução da largura, né, do tecido adiposo vista a esse exame e a melhora da silhueta, se você observar que nesse ponto tem mais ondulações aqui que são posteriores à lipoaspiração, ok? E também, ó, de frente. Aí, nesse caso, precisa de muita eletrolipólise, né? Pós-pandemia, então, senhor. Quem quiser seguir a área pós-pandemia aí, vai ganhar dinheiro. Dúvida, gente? Professora, eu vou fazer em mim. Eu tenho um aparelho de eletroestimulação, de acupuntura. Aí, pode fazer. Se você quiser testar, inclusive você sentir, né, a corrente, aproveita. Faz propaganda também para quando acabar a pandemia. Ele tem ondas contínuas e intermitentes. Qual que eu uso? Intermitente, que é alternada, né? O que você vai precisar colocar frequência, tá? Professora, Foi. tem um nível em relação assim à eficácia do. Eu digo assim, no nível de tecido adiposo. Vai depender de cada pessoa. Não tem assim um padrão, sabe? Porque são muitos fatores, né, envolvidos. Não só a técnica, mas a característica, né, do corporal da pessoa, as associações que essa pessoa vai ter junto com a técnica, então quais são as técnicas associadas, se essa pessoa está fazendo dieta ou não, se essa pessoa está fazendo atividade física associada ou não. Então, é muito fator para poder te dar um padrão de nível de resultado, entendeu? Uhum, As pesquisas mostram que há resultado a partir de algumas semanas de utilização. Então, em uma semana você não vai ver resultado, mas não existe como você padronizar assim, falar assim, vai diminuir 20% da sua gordura. Não tem como, sabe? E cada uhum, pessoa tem um percentual. entendi. Mais alguma Uhum. dúvida? Tá, vou mostrar para vocês um vídeo. Só um minutinho. Tá abrindo aqui. Abrir. Então, ó, esse vídeo foi um vídeo que foi criado por
por uma empresa, né, que vende aparelho. Então, vocês vão ver que ela fala do aparelho, nananã, mas observem a técnica, tá? Ela vai explicar um pouquinho, inicialmente, coisas que a gente já falou. Vamos lá. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o chat. Quem quiser fazer alguma pergunta no meio do vídeo, pode perguntar, tá? Eu vou fazer comentários.
de intensidade para ficar registrado. Eu vou voltar no meu user. Ele vai ser o protocolo que eu gravei. Eu vou voltar lá. Ele está pronto na máquina. Eu vou fazer 30 minutos. Depois ele vai mostrar. Faço 30 minutos com ele. Não precisa retirar essa. Na ponta dos meus cabos. Então, as garras de jacaré, tá? Muito importante, tá? Toda eletrolitase passa nos equipamentos diretamente. Pela corrente alta ou pela corrente baixa, você sempre tem que usar adaptador garra jacaré. Dica: procure uma empresa da sua máquina e pergunte qual que é o cabo. Porque se você estiver utilizando o cabo errado, muitas vezes não está passando a corrente. Profissionais perguntando sobre isso. Então, fala que o paciente não está sentindo nada. Outra dúvida: se o paciente vai sentir permanentemente uma taxa de dor, bem? Coloca a vela no vizinho. A nuvem. Lá, 45 lá, 45 graus. Somente um pouco de cor. Tudo bem? Aqui a 90, introduz a 45. Sempre uma distância de 3 dedos entre a estação outra. Coloco dentro do sensor de cor. Ato 90, introduz lá 45 graus. Última agulha, magrinha e pequenininha, tá? Então, eu só vou utilizar 2 canais. Vocês têm o cabo do meu paciente. Tudo tem 8 canais. Eu vou usar os 8. Não vou utilizar porque eu não tenho áreas para trabalhar na minha paciente. Então, colocamos 4 agulhas, tá? 2 canais apenas, tá? É tudo pronto na máquina. E eu coloco um lado do outro. Então, médico, médio, azul, pretinho do azul. E daí start. E aí é azul e preto. Tem intensidade, tá sentindo? Tá confortável? Tá? Mantém assim ou posso aumentar um pouquinho? Bem, paciente não pode ter dor. Então, eu tô com 3 miliamperes. Minha pergunta é muito tempo? Não. Paciente sentiu pressão sensorial. Beleza, gente? Deu para visualizar a técnica? Deu, só não deu para entender direito o áudio. Ah, tá. Não tem problema não, a gente passa para vocês o vídeo, tá? É que eu não quis ficar parando, falando, porque aí se alguém estivesse ouvindo ia acabar embolando, né? Mas não se preocupa, porque basicamente ela está falando tudo o que eu já falei, só que de maneira bem resumida. O que eu queria era que vocês visualizassem mesmo a introdução das agulhas, a colocação da corrente, tá? Já que seria uma forma da gente poder chegar mais próximo da prática, tá? Show! Alguma dúvida aqui? Professora, Hum? em relação à aplicação, só seria na parte glútea e abdômen? Assim, teria Não, outras partes mais assim, mais... qualquer região que você tenha gordura localizada, beleza? Não é tão comum na face, mas braço, flanco, coxa, pode usar. Tá. Beleza? Então, ó, vamos agora para o próximo. Vou abrir aqui. Próxima aula é a aula de ultracavitação.
Então, ó, vamos falar um pouquinho sobre ultracavitação, que é a utilização de ultrassom, só que de alta potência, um ultrassom mais específico, para gerar um efeito também sobre o tecido gorduroso. Então, aqui são os exemplos de alguns tipos de aparelhos, né, que utilizam. São aparelhos... Vocês lembram do ultrassom? No ultrassom, a gente tem duas formas de ultrassom terapêutico, né? A gente tem duas formas de utilização, uma com 1 MHz e uma com 3 MHz. Lembram disso? 3 MHz é mais superficial, e é o que a gente usa aqui, 3 MHz, ou a gente pode também ter outro tipo de ultrassom associado aí. Mas os aparelhos que têm ultrassom 3 MHz podem ser utilizados com esse objetivo. Então, a gente tem os normais, que a gente está acostumado, e outros que são mais indicados para uso na estética. Se vocês olharem aqui, ó, esse cabeçote é gigante, estão vendo? Porque vão pegar grandes áreas. Então, vamos lá. As ondas sonoras são originárias de um material e precisam de um meio para se propagar. Sólido, líquido ou gasoso. Ou seja, o som não se propaga no vácuo. Então, as ondas sonoras que são emitidas pelo aparelho são inaudíveis, né? A gente não escuta, até porque a frequência do aparelho é inaudível para os nossos ouvidos. Então, a gente não ouve, ó, são vibrações com frequências acima do que a gente pode ouvir, que vai variar entre 20 e 20 mil Hz. A terapia com ultracavitação conta com os mesmos princípios do ultrassom terapêutico, porém as ondas sonoras produzem um altíssimo nível de intensidade ultrassônica. O objetivo aqui é que você tenha uma intensidade maior. Vocês lembram do efeito de cavitação? O efeito de cavitação é aquele efeito que as ondas sonoras, quando entram no tecido biológico, viram ondas mecânicas. O som ele é mecânico. Então, lá dentro, ele vai gerar vibração. E essa vibração geram bolhas dentro do tecido biológico. Essas bolhas, elas podem gerar dois efeitos, basicamente. O primeiro é aumentar a permeabilidade, né, celular. Então, você está deixando espaços ali entre a membrana celular por conta dessas bolhas. E a segunda é um efeito mecânico maior, porque ela pode implodir. E aí você gera uma vibração maior ainda, tá? E com isso tem outros efeitos. Vamos chegar lá. A frequência dos equipamentos pode variar desde 27 kHz e 3 MHz, que é o que a gente utiliza também dentro de outras áreas da fisioterapia. Então, o que a gente chama de ultracavitação é uma forma diferenciada de ultrassom terapêutico que produz energia ultrassônica de alta potência, que vai ser igual ou maior que 3 watts por centímetro quadrado. É muito difícil a gente chegar a 3 watts por centímetro quadrado quando a gente usa como objetivo de outra área da física, por exemplo, quando a gente está usando na traumato-ortopedia. Tá vendo? No ponto ou região de tratamento, gerando um altíssimo nível de cavitação instável ou efeito térmico lesivo em um determinado ponto ou região, a uma profundidade muitas vezes pré-definida. Tá? Então, ó, altíssimo nível de cavitação instável, que é essa movimentação gerando essas bolhas. Qual que é o diferencial dessa utilização de ultrassom para outras? Lesionar células de gordura sem danificar as estruturas adjacentes. A gente tem duas formas de utilizar... A gente tem duas formas de utilizar esse ultrassom, tá? Como? Pode ser ultrassom focado de alta intensidade, que aí tem essa sigla IFU, que vem do inglês, High Intensity Focused Ultrasound. Né? Pode ser chamado também de ultracavitação focalizada ou lipocavitação focalizada. Isso é quando você utiliza um padrão convergente da emissão de ondas sonoras, que é focalizado, em que a energia ultrassônica se concentra de forma pontual e a determinada profundidade. Então, você tem o cabeçote. O que é normal no ultrassom comum? No ultrassom comum, você vai ter a onda sonora saindo daqui, vou botar em curvas, tá? Ela vai para dentro, ela vai dispersando, até acabar.
O ultrassom focal, que é esse que a gente acabou de falar sobre, ele consegue focalizar fazendo como se fosse um cone. Então, olha, as ondas sonoras vão de um jeito bem focalizado e geram um efeito exatamente aqui, ó. Ele tem uma propriedade mecânica aqui dentro do cabeçote que consegue fazer essa convergência dessas ondas, tá? E aí gera um efeito num lugar específico que você sabe onde é. Inclusive, você pode usar uma grade com pontuações para você saber, ó, uma grade assim de guia. Então, ó, o primeiro ponto vai ser aqui, o segundo vai ser aqui, entendeu? Ele gera pulsos mais porque ele tem essa convergência, diferente do ultrassom que meio que fica, né, jogando aquela onda sonora ali o tempo todo. E tem uma outra característica. Quando a gente usa esse tipo de ultrassom aqui, que é o primeiro exemplo, o maior efeito vai estar quanto mais próximo do cabeçote ele tiver. Né? Então, se eu der um grito aqui, né? Quem estiver mais perto de mim vai me ouvir mais, né? Quem estiver mais longe vai ouvir menos. É mais ou menos a mesma coisa. Já o focal não, por ele conter essa forma de gerar isso, né? Ele tem estruturas dentro do cabeçote que fazem esse foco da onda sonora, ele tem realmente o efeito mais localizado a uma certa profundidade que é bem específica, tá? Nesse caso, também vai ser dependente da quantidade de tecido que você tem abaixo. Se você tem uma pessoa com mais tecido subcutâneo, você vai ter mais espaços a ultrapassar, então você vai ter mais de barreiras a ultrapassar. Com ultrassom focalizado, você retira esse efeito. Beleza? Então, ó, o outro tipo de ultrassom é esse aqui, ultrassom de baixa frequência e baixa intensidade, também chamado ultrassom cavitacional plano, também chamado de ultrassom cavitacional não focalizado, ou ultracavitação plana, ou lipocavitação plana, ou ultracavitação de baixa frequência, ou ainda ultracavitação de alta frequência, tá? Então, esses são os nomes que vocês vão visualizar, está trocado aqui, de alta frequência kHz, de baixa frequência megahertz, tá? Esses são os nomes que vocês vão ver na literatura, só para vocês entenderem o que significa cada um. Então, esses tipos todos são quando você tem emissão de ondas sonoras que não obedece ao padrão focalizado, caracterizando-se como um equipamento de ultrassom convencional, mas com um nível de intensidade maior, podendo ter frequências bem mais baixas em kHz. Então, aqui uma figura do que eu estava falando, tá vendo? Você vai ter o fator de atenuação por conta da dispersão da onda sonora, tá? Já o ultrassom focalizado, ele consegue focar o efeito dele em uma certa região. Por isso, ele tem esse padrão convergente. Quais são as vantagens, né, de você utilizar a ultracavitação focalizada, no caso? Você quer proporcionar um tratamento localizado, o que diminui os efeitos deletérios para os tecidos circundantes da área alvo. Você quer possibilitar o aumento da intensidade do feixe ultrassônico no foco desejado, por concentrar energia numa área pequena, e possibilitar trabalhar com uma distância focal definida. Sabe exatamente onde você está levando a sua onda sonora. Então, vamos ver os efeitos fisiológicos sobre a cavitação no tecido adiposo? Então, a cavitação é um fenômeno que ocorre toda aplicação de ultrassom, né? As ondas individuais liberadas pelo gerador fazem moléculas e células situadas no seu caminho de feixe ultrassônico oscilarem, elas vão vibrar. Essas oscilações estimulam a formação de bolhas cheias de gás ou ar nos líquidos do meio onde as ondas sonoras se propagam. Ondas ultrassônicas fazem os tecidos vibrarem, causando uma alternância de compressão e rarefação das estruturas moleculares. Então, ó, pressão, rarefação, pressão, rarefação. Vaga, solta. Durante a rarefação ocorre a formação das bolhas, que oscilam em tamanho, sofrem colapso rapidamente, causando tensões mecânicas e aumento da temperatura. Beleza? Então, qual é, resumidamente, o efeito disso tudo?
Então, ó, o ultrassom vai estar passando de maneira focalizada, por isso ele é mais intenso. Então, ele vai gerar vibração dos tecidos, então vibração celular, vibração dos íons, vibração de tudo que está ali. E é uma vibração do sentido compressão e descompressão, compressão, rarefação. Essa chacoalhada, geram bolhas, né? Se você pegar qualquer líquido e chacoalhar, você vai ver que formam bolhas. Essas bolhas vão oscilar de tamanho quanto maior for essa pressão ali desses tecidos. A cada vez que ele aumenta de tamanho, ele gera mais efeito de permeabilidade celular, chegando a um ponto, nesse caso, desse tipo de ultrassom, que elas vão colabar. Quando ela colaba, ela elimina energia, né? Ela está acumulando energia, ela explodiu, libera energia. Quando ela libera energia, ela gera mais vibração e maior aquecimento. E com isso, a gente tem os efeitos que a gente espera do uso desse ultrassom, tá? Então, aqui. Você vai ter compressão, rarefação, né? Então, você vai ter a formação das bolhas. Quando ela entra em colapso, você gera aumento de pressão, aumento do movimento da energia mecânica e aumento da temperatura. Gente, eu estou sentindo uma dor lombar quando eu fico sentada. Nossa Senhora. Daqui a pouco eu vou levantar e dar aula para vocês em tempo. Bom, tipos de cavitação. A gente tem a cavitação estável, que é quando ocorre em alguns tipos de ultrassom, as bolhas geradas oscilam de um lado para o outro. Dentro das ondas de pressão do ultrassom, aumenta, diminui, mas permanecem intactas, não explodem. Tem o efeito terapêutico esperado na aplicação dos aparelhos de ultrassom convencional. A cavitação instável é quando você tem o aumento, o volume das bolhas alterando muito rápido e violentamente. As ondas sonoras da ultracavitação provocam um colapso com a diferença de pressão gerada, de modo que, em algumas condições, as bolhas cavitacionais implodem e o efeito de compressão sobre as bolhas de gases internos provoca elevação da temperatura e da pressão. É responsável pelos efeitos terapêuticos no tratamento da gordura localizada. Então, ó, a gente tem alguns efeitos fisiológicos que acontecem com a utilização da ultracavitação. Quais são eles? O efeito mecânico, né, gerado pela cavitação, promove ruptura da membrana celular adipositária, ou aumento da permeabilidade. É um efeito comum com o uso de equipamentos de baixa frequência, se a gente tem qualquer ultrassom. Vai haver um efeito térmico, né? A gente sabe que o ultrassom gera calor profundo, conversão de energia mecânica em calor. É um efeito comum dos equipamentos de alta frequência, focalizados ou não. E vai haver um efeito químico, onde ocorre divisão de macromoléculas e, consequentemente, liberação de radicais livres e destruição dos adipócitos de maneira seletiva. Isso geralmente ocorre um pouco mais acentuado no ultrassom focalizado. E isso tudo vai gerar uma estimulação da apoptose adipositária. A apoptose é a morte programada. Então, ela vai passar por um processo de desnaturação até que ela própria gera morte celular, tá? Você vai gerar uma inflamação local e fagocitose, efeitos sobre fibras colágenas e sobre o metabolismo da gordura. E aí, como é que a gente faz para avaliar, né, a região? É importante você ter uma boa avaliação aqui quando você faz o uso da ultracavitação. Então, você vai tentar a área ser tratada em um paciente de pé, isso é muito importante. Não vai medir o lugar que você vai botar o negócio com o paciente deitado, né? Porque deitado você não tem gravidade, você não consegue visualizar corretamente como é que está aquela gordura localizada. Então, você visualiza melhor o aspecto inestético da região a tratar e os verdadeiros ali daquela gordura. Né? Quando deita, espalha. Aí não dá certo. Podem ser realizadas medidas com o plicômetro, que é aquele que mede a prega, né, cutânea, para saber a largura. Você pode fazer medidas de bioimpedância, que vão te dar dados mais fidedignos. Perimetria, porque você quer saber se houve diminuição do volume da região.
e documentação fotográfica. A documentação fotográfica não é a nível de guia, você não vai se guiar pela foto, mas você vai ter um dado do seu paciente, o efeito visual, o efeito estético. Porque para o seu paciente não adianta nada você falar assim, ó, no glicômetro, na sua bioimpedância, não, diminuiu o X, ela quer saber no espelho. Então, a foto vai mostrar para ela visualmente como estava antes, como ficou depois, pós todos os procedimentos que você executar, né? Por isso é importante. Para o tratamento com ultracaptação focalizada, a profundidade do tecido deve ter pelo menos 1 centímetro. Então, tem menos de 1 centímetro de gordura ali, faz outra coisa. Não faz isso não, tá? A gente tem tantos repertório, né? A gente tem um repertório grande de coisas para fazer. Ou melhor, se tem menos de 1 centímetro de gordura, vai para academia. Mais fácil. Além do ponto focal na área de tratamento pretendida. Preservar a estrutura muscular e óssea de possíveis lesões. O ultrassom, gente, inclusive, quando utilizado muitas vezes de maneira contínua, pode gerar reabsorção óssea. Isso não é legal, tá? Para os equipamentos não focalizados, principalmente os de baixa frequência, atenção para regiões de pouca gordura, pois as ondas sonoras podem ultrapassar o tecido gorduroso e atingir músculos e tecidos ósseos. Isso pode doer quando é o focalizado, tá? Não sei se alguém já experimentou alguma vez na vida, pega um ultrassom normal, põe no modo contínuo, aumenta bem a intensidade para lá de 2 e deixa parado. Vê se tu não sente. Sente. E dói. Tá? Método de aplicação. Vão variar de acordo com o tipo de equipamento, se é focalizado, se é não focalizado, a região a ser tratada e a espessura da gordura. Você pode usar de maneira estacionária, perpendicular à pele. Então, estacionário, perpendicular à pele, você coloca o cabeçote sobre a pele de maneira perpendicular e deixa ele lá parado. Geralmente, esse tipo de aparelho que faz estacionário, ele tem uma programação de tempo. Então, você põe, mantém, ele vai contar o tempo necessário para atingir a intensidade e o efeito esperado, aí ele vai apitar, aí você é ok, vai para outro lugar. Então, você precisa fazer uma mensuração, inclusive, pelo tamanho da era. Então, ó, eu desenho as eras no local de procedimento para eu saber. Eu encaixo a era do cabeçote aqui, ele apitou, pipipi, eu vou para outra bolinha. Ele apitou, eu vou para outra bolinha. Tá? Esse é o estacionário, sem mexer. Tem o dinâmico perpendicular à pele, que são para equipamentos não focalizados, principalmente com alta frequência. Você não vai deixar parado, você vai mexer igual a ultrassom. E tem o que utiliza pregueamento da pele. São para equipamentos não focalizados de baixa frequência. Então, esse você meio que puxa a pele assim e bota ele, entendeu? Ao invés de ser assim, você põe ele aqui, ó, na prega. Tem uma foto aqui. Independente do método, utilize o gel condutor, senão não passa e quebra o seu aparelho. Aqui o pregueamento, tá vendo? Esse é o estacionário, tá vendo? Ou dinâmico, é do mesmo jeito, né, que a gente aplica, só que um fica parado e o outro fica movimentando. Quem vai determinar isso, gente? O aparelho, tá? Não se preocupe. Qual o tempo de aplicação? Pode variar de 15 a 45 minutos, dependendo do aparelho, dependendo da área, dependendo do tamanho da pessoa. Para os equipamentos não focalizados, sejam eles de alta ou baixa frequência, tempos predefinidos para áreas delimitadas em tamanho. Por exemplo, 10 minutos a cada 15 ou 20 centímetros quadrados de área a tratar através do cálculo. A área de tratamento é igual à área era, como no outro ultrassom normal, tá? Então, se você tem uma área de tratamento, aí você mede, né? Aqui tem 2 centímetros de altura, aqui tem 4 de largura. Qual é a área? Você multiplica um lado pelo outro. Então, 2 vezes 8.
4, 2, beleza? Então, eu vou ficar 2 minutos para essa região que eu vou tratar, beleza? Aplicação em minutos é igual a área versus o tamanho da era sobre a era, beleza? Você vai utilizar para estética, você vai utilizar em grandes áreas. Então, por isso, mais ou menos isso aqui, 10 minutos a cada 10 ou 20 centímetros. Os cabeçotes são maiores, então é a mesma conta. Só que, enquanto que, quando você tem um cabeçote pequenininho, você conta assim, um minuto por cabeçote que cabe na região, para facilitar a sua vida, né? Lembram disso? Esse é um macete. Então, se eu vou usar nessa região aqui, quantas eras cabem? Ah, cabe 2 minutos, entendeu? Para cabeçotes maiores e regiões maiores, você pode se guiar disso aqui, 10 minutos para cada 10 ou 20 centímetros quadrados. Para os equipamentos focalizados, normalmente o tempo total depende dos fatores. Tempo de disparo de cada ponto, que pode ser programado pelo usuário, ou ser algo que já vem no aparelho pronto. Associado também da alvo e do número de passadas. Vocês vão ver um vídeo. Então, o focalizado, ele tem um tempo onde ele dá o pulso. Deu o pulso, já posso tirar ele para outro lugar. Aí, tum, 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 entendeu? É focalizado, o cabeçote dele, na verdade, embora seja muito grande, o foco é bem pequenininho. Lembra que ele é convergente, né? A gente tem um cabeçote maior, mas o pulso vai ser convergente. Então, eu tenho uma área pequena aqui, ó, que eu estou tratando. Então, eu vou usar um guia, vou colocar um guia com várias bolinhas, né? Mostrando onde vai estar o cabeçote, eu vou mexendo ele. Tum, 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 tá? A cada pulso que o aparelho der. Ele tem realmente uma forma de aplicação diferente. Mas tem um vídeo também para mostrar para vocês. Para que a gente utiliza esses dois tipos de ultrassom? Para gerar uma remodelagem corporal, diminuindo a adiposidade localizada, região onde a gordura subcutânea resiste à dieta e atividade física, né? Sabe aquele pneu? Não sai com nada. Não tem? Então, aí você pode tentar a ultrassom focalizado aí, ver se consegue derreter esse pneu. Pode ser utilizado como complemento à lipoaspiração, pelo mesmo motivo falado com a outra técnica, de fibroedema. Apesar de não ser indicação primária, pode ser tratada nos casos em que haja adiposidade localizada na área tratada, principalmente quando se utiliza equipamentos não focalizados, e em casos de seroma encapsulado, inflamação. Considerações importantes. Evitar o tratamento em casos de sobrepeso, gordura generalizada ou um IMC acima de 28, pois são passíveis de. Então, quando você tem muito acúmulo de gordura, primeiro você precisa reduzir essa gordura de uma maneira que o seu metabolismo seja capaz de utilizá-la, né? Então, não é o caso de uma pessoa que tem um sobrepeso muito alto. Você não vai conseguir ter um resultado possível, não é milagre, né? Nem médico pode substituir um estilo de vida saudável, dieta e exercício físico. Tem alguma contraindicação? Tem. Não pode utilizar em doenças hepáticas. Não podemos utilizar em dislipidemias conhecidas. Gestantes. Gestantes, assim, na barriga, né? Neoplasias e metástases, lesões de pele, inflamatórias e dermatites, insuficiências renais, doenças metabólicas que possam dificultar o metabolismo da gordura liberada pelos adipócitos ou patologias cocleares e auditivas, que pode lesionar o aparelho, tá? Quanto é que falta? Ah, tá acabando. Vou terminar e aí a gente dá um intervalo, tá? Só para mostrar para vocês aqui alguns efeitos adversos. Pode existir sensação de formigamento ou dormência, coceira
calor, ardência, desconforto ou dor durante e após o procedimento, eritema, temporário, edema, equimoses leves ou até algumas manchas um pouco mais escurecidas, alguns nódulos, isso é mais difícil de acontecer, desestesias ou parestesias, micropápulas, pode haver também dor ao redor das áreas ósseas e dor no abdômen. Alguns são mais presentes, outros são muito raros. E aqui só para vocês visualizarem imagens de alguns artigos mostrando os efeitos da utilização da ultracavitação de longo prazo, né? Não foi uma sessão, foram várias. Beleza? Gente, vamos dar um intervalinho? Aí a gente volta, tiro dúvidas, tem outro vídeo e aí tem a outra aula, pode ser? Pode sim, professora. Então, 15 minutinhos, tá? A gente volta aí 8h49. 8h49. Eu não vou sair da sala não, tá? Eu só vou parar o vídeo.